Neste fim de semana, o mundo testemunhou um fato incomum em Cuba. Milhares de cidadãos nas ruas protestando contra a ditadura e pedindo liberdade, comida e vacinas. De Havana, no norte, até o sul da ilha, em Santiago de Cuba, aconteceram protestos em pelo menos 25 cidades. Imagens que circulam nas redes sociais mostram manifestantes quase sempre usando máscaras, gritando "Pátria e vida". Esse é o título de um rap do músico Yotuel Romero, que faz inúmeras críticas ao governo e à Revolução Cubana. E é uma resposta à famosa frase de Fidel Castro, pátria ou morte. Castro liderou a Revolução Armada que derrubou o ditador Fulgêncio Batista em 1959 e instaurou o regime socialista na ilha. Ele governou o país, também como ditador, até 2008, quando passou a faixa para seu irmão, Raul Castro. Desde 2018, o presidente é Miguel Díaz-Canel, escolhido pelos irmãos Castro. A última vez que os cubanos haviam protestado de forma organizada tinha sido em 1994. Na época, a onda de manifestações resultou na fuga de milhares de cubanos em embarcações precárias pelo mar. Desta vez, os manifestantes protestam contra a falta de alimentos, de energia elétrica, de medicamentos e de vacinas. O governo cubano desenvolveu o próprio imunizante, mas hoje Cuba vive o seu pior momento na pandemia. O número de casos de Covid dobrou em poucos dias na semana passada. E com a queda drástica de turismo, muitos cubanos perderam renda. O presidente Díaz-Canel foi cercado por manifestantes na pequena cidade de San Antonio de los Baños. Ele disse que aquelas ruas eram dos revolucionários e não dos vermes antirrevolucionários, e que esses seriam confrontados. Perto dali, na capital Havana, houve violência entre policiais e manifestantes. Cenas raras num país onde protestos são quase inexistentes e a presença da polícia é constante. Houve confrontos também entre cidadãos cubanos a favor e contra o governo. Este grupo organizado agrediu um homem com socos. Este outro manifestante saiu carregado. Pessoas destruíram viaturas policiais nas ruas. Uma equipe da agência de notícias Associated Press foi agredida e pelo menos 3 jornalistas foram presos horas depois de noticiar as manifestações. Hoje, dezenas de pessoas se reuniram na frente desta delegacia em Havana, em busca de notícias de parentes e amigos que teriam sido agredidos e detidos ontem por policiais. De acordo com a ONG Human Rights Watch, 20 pessoas foram presas durante os protestos, mas ativistas locais falam em 65 prisões só na capital. E na tarde de hoje, houve um apagão da internet e das telecomunicações no país. Num pronunciamento na TV estatal, Díaz-Canel culpou os Estados Unidos e o embargo econômico pela crise. É bloqueio. O presidente americano Joe Biden disse que o povo cubano está exigindo liberdade de um regime autoritário e pediu que o governo deixe de lado a violência e as tentativas de calar a voz do povo de Cuba. Numa rede social, o jornalista cubano Abraham Jiménez Enoa resumiu: Cuba é uma ilha liderada por militares há 62 anos. Não há mais comida, nem remédios, e as pessoas morrem de Covid como se fossem moscas. Elas estão cansadas. De tanto perder, este país já perdeu até o medo. Lula falou sobre democracia e socialismo no grande comício de São Bernardo do Campo. Não adianta ficar metendo pau no socialismo alemão ou no socialismo chinês. Em primeiro lugar, porque nós nem somos alemão e nem somos chinês, nós somos brasileiros. E nós queremos construir um socialismo brasileiro. É um socialismo adaptado à nossa cultura, adaptado à nossa forma de organização. Não adianta dizer que em 70 anos o socialismo provou que não é bom. Não havia espaço. Os partidos da esquerda chegam ao poder via eleitoral, que é isso, 98.
na sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. E eu não me sinto em condições políticas de, pelo fato de ter passado 4 dias na Alemanha Oriental, já poder julgar se o sistema socialista deles é ótimo ou se não é ótimo. Sinceramente, não me sinto em condições. Eu acho que seria precipitação da minha parte fazer um prejulgamento de uma coisa que eu não teria condições de fazer. Eu acho que os sistemas socialistas existentes, eu acho que ainda estão num processo de aperfeiçoamento. Eu acho, e fiz questão de dizer isso ao Fidel Castro, de que não vejo por que ele não deveria convocar eleições para presidente em Cuba. Porque depois de 30 anos já está consolidado, sabe, o governo cubano, que poderia convocar. A Nicarágua convocou e o que deu? A Nicarágua convocou e tiveram 85% dos votos. Agora, é bem verdade que implantar um sistema socialista, sabe qual é a experiência que eu tenho? De 31 dias de cadeia, quando tentei implantar o socialismo na cela. É duro. É duro. Quem é que mora com a sogra ou com a mãe para saber o quanto é duro implantar o socialismo dentro de casa? A experiência que eu tenho é da cadeia. A gente estava preso em 13 companheiros e a gente precisava dividir responsabilidade. Um dia um vai servir o café, outro dia um vai lavar o banheiro, outro dia um vai fazer tal. E, neguinho, olha, tinha hora que você tinha que execrar a gente, porque tinha nego que não queria cumprir sua tarefa. Então, na medida em que você estabelece um sistema social, que você estabelece uma certa igualdade entre as pessoas, tá? Você vai ter que tomar providências para quem não cumpre isso. Não é verdade? Quer dizer, então eu penso que a questão do socialismo é menos teoria e mais prática, porque quando eu digo isso, vocês até viram, foi motivo de uma divergência minha do V-Fora através da Folha de São Paulo. Porque eu penso que, embora você possa ter uma baita de uma teoria, sabe, de um esquema perfeito, na hora que você vai executar, é preciso saber como é que funciona a cabeça das pessoas. É preciso saber qual é o grau de educação das pessoas. É preciso saber qual é os compromissos ideológicos daquelas pessoas. E aí é que vem os problemas. Aí é que você leva 20, 30, 40, 50 anos para implementar, sabe, um sistema, e às vezes você não consegue implantá-lo. A pessoa pergunta: bom, ô Lula, mas em Cuba tem corrupção. Quero dizer para vocês que deve ter, e muita. Agora, não tanto quanto o Brasil. Não tanto quanto o Brasil. Na União Soviética tem corrupção? Deve ter muita. Não descarada como a do Brasil. Então, como eu não sou especialista nem em Cuba, nem na União Soviética, eu sou um pouco especialista no Brasil, eu queria confessar para vocês que eu não vejo nenhum modelo que pudesse servir para o Brasil. Eu acho que tampouco a modernização do chamado capitalismo, sabe, com o modelo da social-democracia sueca, é humanamente impossível ser aplicado no Brasil, por uma razão muito simples. O que acontece nos países sociais-democratas é o capitalismo elevado às suas últimas consequências. E para dar certo aquilo, é preciso que haja o terceiro mundo velho de guerra para ser explorado, para poder dar certo a social-democracia. Porque é graças à exploração do Brasil, da América Latina, da África e da Ásia, que é possível você elevar o padrão de vida, sabe, da mesma forma que nos Estados Unidos. Então eu penso que acredito numa outra sociedade, acredito piamente
Eu acredito numa sociedade em que não exista injustiça, que as pessoas não sejam desiguais, tratadas de forma desiguais socialmente, que as pessoas ganhem, sabe, salários mais ou menos compatíveis com a necessidade de todo mundo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso. Trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante.